O segundo livro dos Macabeus. Capítulo 14. 3 anos mais tarde, Judas e seus amigos souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha chegado pelo porto de Trípoli com um poderoso exército e uma grande esquadra. Soube também que o país caíra em suas mãos e que havia causado a perda de Antíoco e de seu tutor Lísias. Ora, certo Alcimo, outrora sumo sacerdote, mas voluntariamente comprometido por ocasião da introdução dos costumes pagãos, vendo que nenhum lado lhe restava esperança de salvação, nem possibilidade de achegar-se ainda ao altar, veio ter com o rei Demétrio. Isso foi pelo ano 151. Ofereceu-lhe uma coroa de ouro, uma palma e, além disso, alguns ramos de oliveira, dos que se oferecem no templo. Naquele dia, contudo, não disse nada, mas achou uma ocasião oportuna para executar sua maldade, quando foi chamado ao conselho por Demétrio e interrogado sobre as disposições e intentos dos judeus. Respondeu ele: aqueles judeus que se chamam assideus, em cuja frente se encontra Judas Macabeu, fomentam a guerra e a sedição, e impedem que o reino goze de paz. Eis porque, despojado de minha dignidade hereditária, quero dizer do sumo sacerdócio, vim aqui primeiro porque tenho realmente cuidado dos interesses do rei, depois em consideração aos meus compatriotas, porque a irreflexão dos que citei mergulha toda a nossa raça num grande mal. Reconhecido isso, ó rei, pela benevolência que testemunhas a todos, toma as medidas necessárias para a salvação de nosso país e de nossa raça ameaçada, porque enquanto Judas estiver vivo, é impossível que haja paz. Mal acabara ele de falar, os demais amigos do rei, hostis à causa de Judas, puseram-se a excitar Demétrio. Este designou imediatamente Nicanor, ex-comandante do corpo de elefantes, e promoveu-o a general da Judéia, ordenando-lhe que partisse a fim de matar Judas, dispersar suas tropas e restabelecer Alcimo como sacerdote do grande templo. Aqueles que na Judéia haviam fugido de Judas colocaram-se ao lado dos gentios sob a chefia de Nicanor, como se os infortúnios e males dos judeus lhes devessem redundar em outros tantos êxitos. Os judeus, ao ouvirem falar da expedição de Nicanor e do ataque dos gentios, cobriram a cabeça com pó e imploraram aquele que estabelecera seu povo para sempre e que continuamente, de modo visível, defendia sua parte escolhida. À ordem do chefe, partiu logo o exército e encontrou o inimigo perto da aldeia de Dessal. Embora Simão, irmão de Judas, estivesse em presença de Nicanor, adiou o ataque em vista do súbito terror produzido aos seus pelo inimigo. De seu lado, Nicanor, conhecendo a coragem dos homens de Judas e a grandeza de ânimo com que eles se atiravam ao combate pela pátria, temeu expor-se a uma decisão pelo sangue. Enviou, pois, Posidônio, Teódoto e Matatias para oferecer a mão aos judeus e receber a deles. As propostas de paz foram por muito tempo examinadas. O chefe as comunicou às tropas e unanimemente foram aceitas. Foi fixado um dia para uma conferência dos chefes sobre esse assunto. De um lado e de outro, avançou um carro e colocaram cadeiras de honra. Judas postou homens armados em lugares estratégicos, prontos para qualquer eventualidade se os adversários os viessem trair. A conferência dos chefes foi satisfatória. Nicanor passou a residir em Jerusalém, sem fazer ali mal algum, despediu até mesmo a multidão das tropas que ele havia trazido consigo. Estava constantemente em companhia de Judas, sentindo amizade para com ele. Instou para que ele se casasse e que tivesse filhos. Judas casou-se, gozou de tranquilidade e desfrutou a vida. Verificando Alcimo os sentimentos recíprocos de ambos os chefes, investigou as cláusulas do tratado e dirigiu-se a Demétrio, acusando Nicanor de conjurar contra o Estado, porque havia designado para seu lugar tenente Judas, o próprio inimigo do reino. Exasperado e excitado pelas calúnias desse bandido, escreveu o rei a Nicanor,
dizendo-lhe que estava descontente com os tratados realizados e ordenava-lhe que lhe enviasse preso Macabeu o mais depressa possível para Antioquia. Recebendo essa carta, Nicanor ficou consternado e triste por ter de romper seus contratos sem que Judas tivesse agido mal. Mas como ele não podia contrariar as ordens do rei, procurava uma ocasião para executar essa ordem por algum ardil. Reparando Macabeu que Nicanor se mostrava mais rude para com sua pessoa e com uma atitude mais indiferente, achou que esse procedimento nada indicava de bom. Reunindo, pois, um grupo dos seus partidários, ocultou-se de Nicanor. Quando o outro compreendeu que havia sido logrado, dirigiu-se ao grande e sublime templo no momento em que os sacerdotes ofereciam um sacrifício e deu-lhes ordem de entregarem esse homem. Os sacerdotes, porém, juraram-lhe que não sabiam onde se achava o que ele procurava. Então, estendendo a mão para o templo, jurou: se não me entregardes Judas preso, arrasarei até o solo este santuário de Deus. Derribarei o altar e no mesmo lugar edificarei um magnífico templo a Dionísios. Ditas estas coisas, ele se retirou. Os sacerdotes então ergueram as mãos para o céu e invocaram aquele que sempre pelejou pelo nosso povo. E eles exclamaram: Senhor Deus do universo, que bastais a vós mesmo, quisestes possuir entre nós um templo por habitação, ó fonte santa de toda santidade, conservai, pois, sempre livre de toda profanação esta casa que há pouco foi purificada. Aconteceu também que Razis, um dos anciãos de Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Era um homem dedicado aos seus concidadãos, de grande reputação e cognominado pai dos judeus por causa de sua benevolência. Anteriormente, por causa da resistência ao paganismo, havia sido acusado de judaísmo e pelo judaísmo ele se havia exposto de corpo e alma com um zelo extremo. Nicanor, que pretendia dar uma prova de sua hostilidade para com os judeus, enviou mais de 500 homens para apoderar-se dele, supondo que, prendendo-o, causaria aos judeus um golpe penoso. Como essa tropa foi apoderar-se da torre e forçar a entrada, uma vez que havia sido dada a ordem de atear fogo e incendiar as portas, Razis, quando ia ser preso, transpassou-se com a própria espada, preferindo morrer nobremente antes que cair nas mãos dos ímpios e padecer ultrajes indignos de seu nascimento. Na precipitação, porém, dirigiu mal o golpe, e enquanto os soldados forçavam do lado de fora contra as portas, ele correu animosamente para cima do muro e, com coragem, precipitou-se de modo a cair sobre eles. Estes afastaram-se com rapidez, e Razis esmagou-se no espaço deixado vazio. Todavia, ainda respirando, cheio de ardor, ergueu-se, e, embora o sangue lhe jorrasse como uma fonte de suas horríveis feridas, atravessou a multidão numa carreira. Em seguida, de pé em uma rocha escarpada, arrancou com as próprias mãos as entranhas que saíam e lançou-se sobre os inimigos. Foi assim seu fim, pedindo ao Senhor da vida e do sopro que lhes restituísse um dia.